primeiro ambiente que muda muito as pessoas, a dor. O segundo ambiente que muda muito as pessoas é o ambiente de inspiração. Terceiro ambiente que muda muito as pessoas, o ambiente do conhecimento. E durante muito tempo, eu não acompanhei o resultado daquilo que eu ministrava. Eu simplesmente chegava, entregava uma palavra e ia embora. Se foi bom, se foi ruim, se as pessoas gostaram, se não gostaram, se entenderam ou não. Eu nunca tive essa medida antes de ser pastor. Quando eu me tornei pastor pela primeira vez, lá na Barra, na igreja Monte Oreb, eu comecei a ter que lidar com as pessoas que eu pregava. E aí eu comecei a descobrir que o efeito de transformação da palavra, ele não era tão grande quanto eu pensava. E eu comecei a notar que ela enfrentava problema nas mesmas áreas. O infiel continuava na infidelidade. Aquele que não cumpria com as suas obrigações de pagamentos, continuava devendo os outros. O que fumava, continuava fumando. O que falava palavrão, continuava falando. O que fazia sexo antes do casamento, continuava fazendo. Comece a procurar no meio do rebanho, no meio da igreja, no meio das pessoas, aquelas pessoas que conseguiram alcançar a transformação, aquelas que evoluíram, que foram à próxima fase. E eu comecei a olhar essas pessoas. Comecei a descobrir que num culto que pode ser maravilhoso, transformador para uma pessoa, pode não representar nada para outra. Um ambiente cujo qual a pessoa sai dizendo: eu senti a presença de Deus, eu tive uma experiência com Deus, o outro ficou jogando no celular. Eu descobri que a mudança tinha muito mais a ver com aquele que recebia do que propriamente com aquele que transmitia. Era uma decisão. Esposas saíam as mesmas de um culto onde outra saía transformada. Maridos saíam iguaizinhos, onde outros saíam maridos extraordinários. O primeiro ambiente que muda muito as pessoas, a dor. Pessoas têm muita facilidade de mudar se forem expostas ao sofrimento. Alguém te disse que você deveria diminuir suas atividades? Alguém te disse que você deveria melhorar sua alimentação? Alguém te disse que você deveria desenvolver a prática de um exercício físico, mas você negligenciou todas essas informações, até que um belo dia você infartou. O infarto fez com que você repensasse sua vida. Então agora você faz exercício, come diferente, evita o estresse. Porque tem pessoas que para mudar precisam ser expostas à dor. Sua esposa te avisou: eu estou sentindo sua falta, eu preciso da sua presença, me dá um pouco mais de atenção,
me dá um pouco mais de carinho. Mas todas essas informações foram educadas demais, não lhe causaram nenhuma dor e nenhum prejuízo, até que então apareceu Ricardo. Ricardo tem o tempo que você não tem, tem a atenção que você não tem, e quando você viu, sua esposa estava conversando, certo, na internet com outro homem, e agora então você quer um reposicionamento, agora então você quer uma mudança. Seu marido disse à senhora: meu amor, nós estamos muito distantes, nossa intimidade está muito espaçada, temos que ter um relacionamento íntimo num período mais curto. Mas a senhora tem dor de cabeça, dor na coluna, dor nas pernas. E quem apareceu? Jezabel. Jezabel não tem nem cabeça para doer, está sempre disposta. E aí então, mediante a dor ao sofrimento: pastor, eu amo meu marido, conversa com ele. A dor é um ambiente que algumas pessoas precisam dela para serem transformadas. Todas as vezes que alguém estiver sofrendo, antes de ajudar o sofredor, pergunte se esse sofrimento não tem a ver com uma mudança que essa pessoa precisa para ser transformada. É muito comum você ajudar alguém que precisa do sofrimento para mudar, porque você ficou com pena, e é só uma questão de tempo até você ver essa pessoa repetindo o comportamento novamente. É assim que funciona. O segundo ambiente que muda muito as pessoas é o ambiente de inspiração. Pessoas mudam quando recebem inspirações para mudança. A igreja usa muito isso. O que é um ambiente de inspiração? Um testemunho. Quando alguém sobe aqui em cima e conta como o Osias contou, que a Elaine foi curada de um câncer, você que tem uma doença, pensa: uau, eu também posso ser. Um ambiente de inspiração. Tem pessoas que, se forem inspiradas, elas deixam de fumar, elas abandonam a vida antiga. Os coaches vieram com experiências extraordinárias sem Jesus, oferecendo informações inspiradoras, histórias, até mesmo de enriquecimento. E eu posso dizer a vocês que eu escutei muitos caras, coaches, que disseram que enriqueceram e nem enriqueceram, mas mediante aquela inspiração que nem verdadeira era, fizeram com que pessoas mudassem sua postura administrativa, mudassem seu posicionamento, seus horários, e conseguissem mudar de vida por um ambiente de inspiração. Ambiente de terapias, Alcoólicos Anônimos e outros utilizam a inspiração, porque pessoas mudam quando são inspiradas a mudar. Terceiro ambiente que muda muito as pessoas: o ambiente do conhecimento. Pessoas também podem mudar se receberem ferramentas para mudanças. Às vezes as pessoas vão em determinados lugares, treinamentos, ambientes sérios, que as ensinam a administrar dinheiro, e elas continuam ganhando pouco, mas fazendo muito, porque aprenderam a lidar. Pessoas às vezes sequer são capazes de se conhecer, seus temperamentos, controlar suas emoções, e aí procuram pessoas de saúde emocional que lhe dão ferramentas. E essas ferramentas então fazem com que pessoas sejam transformadas. E esses ambientes mudam pessoas.
Mas todos esses ambientes só vão conseguir mudar a pessoa se falarem além de seus ouvidos, se falarem ao seu coração. Quando uma dor conversa com o seu interior, quando uma inspiração atinge o seu coração, a mudança acontece. Por isso, muitas pessoas, talvez você já tenha dito a seu filho, eu já falei isso aqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, centenas de vezes. Seu filho nunca fez. De repente ele foi num retiro e ele volta transformado naquela área. E você pergunta: o que aconteceu, meu filho? E você disse: o moço estava ministrando e ele disse que eu tinha que mudar. E aí você pensa: mas isso eu te disse durante anos. Mas você só conseguiu conversar com o ouvido e não com o coração. Eu preciso mudar. Pessoas mudam quando precisam. Eu quero mudar, porque tem gente que precisa, mas não quer. Eu posso mudar, e eu vou mudar. Eu preciso mudar, repita comigo: eu preciso mudar, eu quero mudar, eu posso mudar e eu vou mudar. Isso. E eu fecho a minha mensagem aqui. Um belo dia Deus apareceu para um homem. Ele tinha uma pedra de aproximadamente 5 toneladas no seu quintal. E ele, em oração, um homem de Deus, ouviu Deus dizer: a partir de hoje, todo dia, de manhã e no finalzinho da tarde, quando você chegar do trabalho, empurre essa pedra durante 5 minutos. Ele achou estranho, mas todos os dias ele levantava antes de ir para o trabalho, durante 5 minutos ele empurrava a pedra. Quando voltava do trabalho, durante 5 minutos ele empurrava a pedra. Era tão absurdo, aquele homem tão fraco, empurrar uma pedra de 5 toneladas, que ele ganhou fama na vizinhança, como um maluco da pedra. Um tempo depois, já aborrecido com essa fama, ele resolveu uma bela manhã por si mesmo, que não iria mais empurrar aquela pedra. No terceiro dia, sem empurrar a pedra, ele estava deitado na sua cama, e ele teve uma visão. E na visão, um ser angelical perguntou a ele: você não está mais empurrando a pedra? E ele disse: não empurro a pedra porque ela nunca saiu do lugar, ela nunca se moveu. E aquela voz disse: levanta, vai até o espelho do seu quarto e tira a sua camisa. E quando ele tirou a camisa, seus músculos estavam diferentes, estavam bem definidos. De tanto empurrar a pedra durante aquele período, seus músculos se desenvolveram. E a voz disse a ele: eu nunca quis trabalhar a pedra, eu sempre quis trabalhar você. Eu não tenho compromisso com a pedra, eu tenho contigo. Se você pensa que a pedra nunca saiu do lugar, isso é verdade, mas olha como você ficou forte vivenciando tudo isso. 2026, pode ter certeza, não será um ano fácil, mas será um ano de crescimento para todos nós, um ano de empoderamento para todos nós. Vamos viver o que nunca vivemos na nossa família. Posso ouvir um amém? Vamos viver o que nunca vivemos em nossos negócios. Posso ouvir um amém? Vamos viver o que nunca vivemos no nosso relacionamento para com Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre poderes. Eu preciso mostrar na igreja, foi algo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque o mundo, ele é regido e governado por poderes.
E esses poderes, eles estão distribuídos em 3 níveis principais: poderes espirituais, poderes emocionais e poderes materiais. O mais fácil de lidarmos com ele, com certeza, é o poder concreto, o poder da matéria. Esse nós temos muita facilidade. Quando nós passamos por poderes emocionais e espirituais, aliás, o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado, principalmente pela igreja. Mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com problema emocional. Até hoje, membros de igreja, pessoas esclarecidas, têm dificuldade de procurar um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, porque isso é coisa de doido. Ainda é um preconceito na cabeça de muita gente. Então nós temos 3 poderes: os poderes espirituais, os poderes emocionais e os poderes materiais. Os materiais a gente consegue entender, porque é grana, é casa, são bens, formações, tudo aquilo que nós podemos, certo, ver de verdade, meio que pegar, ser palpável. Mas hoje eu quero mostrar a você, numa escala de potencialidade, 5 poderes. Eu separei aqui 5, que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele, provavelmente nunca mais você muda de igreja. Por mais aborrecimento que você tenha, provavelmente nunca mais você pensa em divórcio. Quando você colocar isso na sua vida, esses 5 poderes, pelo menos o reconhecimento desses 5, ok? Eu coloquei numa escala aqui rapidinho, esse culto é rápido. O primeiro poder é o poder de Deus, esse é o maior. Esse é o primeiro poder que rege esse mundo. Deus criou, Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. É assim que funciona. É o poder de Deus. Que poder é o poder de Deus? É o poder do bem sem mal. A Bíblia nos diz, coloca aí porque eu quero frisar isso, Tiago 1,13. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então, você consegue entender? O poder de Deus é o maior poder, Ele é o soberano, é o todo-poderoso, Ele pode fazer tudo e nele não há mal. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta, tá certo? Esse é o poder, é o maior poder que rege este mundo, rege essa terra. Então que fique claro isso, tá certo? Se eu tivesse uma dica para dar a você, eu diria, cole em Deus, cola nele. O segundo poder é o poder das trevas, é o poder, certo? É o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo. Eu preciso explicar que a estratégia de Satanás trabalhar desse poder, ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem. Ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem, o prejuízo vestido de lucro. Entendeu? A infelicidade fantasiada de felicidade. O poder das trevas. Os 2 que eu estou citando ainda são subjetivos, é verdade, porque está no campo do poder espiritual. Lembra que eu falei espiritual, emocional e material? Então, preste atenção, você não vence Satanás sem Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Satanás, a não ser Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás me pediu autorização para mexer, para cirandar, para envolver, para atrapalhar a sua vida, e eu não autorizei. Quer mais?
Satanás, disse Deus, tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Sabe o que o Satanás disse para Deus? Também ele te teme à toa. Eu não posso tocar em nada dele. Tudo que ele tem está protegido pelo Senhor. Dá para entender por que é melhor andar com Deus? Então não brinque com o poder das trevas. Terceiro poder, o poder do propósito e da fé. Você tem que ter fé em você, sim ou não? E fé em Deus. Fé em você, você vence tudo aquilo que pode. Fé em Deus, você vence os obstáculos que você não. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o terceiro poder em conexão com o primeiro. Glória a Deus. Ele rege a terra. O poder de Deus rege a terra. O poder de Satanás está por aqui e o poder da fé. O quarto poder é o poder da ação. Ação em se qualificar, ação em se relacionar e ação em trabalhar. Qualificação, relacionamento, trabalho. Peguei um exemplo fácil, simples, que eu usei aqui esses dias. José do Egito. Pensa num cara qualificado. Ele era qualificado. Procuraram uma qualificação em alguém para resolver um problema e não acharam. De repente aparece José. O faraó falou para o copeiro: cara, eu estou precisando de alguém que interprete meu sonho. E não tem ninguém qualificado. O copeiro disse: eu conheço um cara que tem qualificação. Não adianta estar qualificado sem relacionamento. Porque se o José não tem relacionamento com o copeiro, o troço não acontece. Está assim de gente preparado. Você pega o como é que é o nome? O currículo dele, rapaz, você fica até com medo. Ciências ocultas, letras apagadas, muitas formação. Você olha assim, pensa em curso atrás da outra. Não arruma nada, não tem uma conexão, não tem nada, dá uma dó. Certo? José era alguém que tinha conexão, relacionamento. José era alguém qualificado, sim ou não? Era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhador. Pode notar, quanto mais bem sucedido o cara é, mais o cara trabalha. O que não é, não entende. Rapaz, você que essa vida, você acorda 6 horas? Eu sei que a sua, não, eu assim, 6 horas, eu até acordo, boto o relógio para despertar, mas aí eu olho, 6 horas da manhã, né? Jesus vai voltar mesmo para quem tem, para quem não tem. Quem sabe ele não volta hoje, vou sair não. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Quinto poder. Suponhamos, isso aqui é terrível. Suponhamos que o cara tem o primeiro, Deus, deu uma pernada no segundo, que é as trevas. Se, estruturou no terceiro, que é propósito e poder. Foi para o quarto, qualificação, relacionamento mas o quinto poder, ele é fantástico. Ele é o poder da administração. Ele rege esse mundo. E preste atenção, esqueça a quantidade. O bom administrador, ele administra bem o recurso que tem. Hoje eu estava conversando com um cara, ontem, fui jantar com o Galdino, e aí surgiu o assunto, e ele falou assim: pastor, minha mãe e minha tia, elas ganham 2 salários mínimos. Pastor, elas têm dinheiro para emprestar e só ganha 2. Então preste atenção, o bom administrador, ele sempre administra bem. Ele pode não ter tanto recurso, porque o recurso dele é pouco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no... Por quê?
Porque o assunto é fidelidade, não é a quantidade. Sabe qual é o grande problema? Algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si. Por quê? Porque elas fazem pouco caso do pouco. A Bíblia diz: não negligencie o tempo das pequenas coisas. Se você ganha pouco, beleza, está tudo certo, eu respeito isso, entendo. Mas a minha pergunta é: quanto desse pouco você tem guardado? Ah, pastor, para falar a verdade, olha, eu sempre só consegui economizar R$5 por mês, tá? Nos últimos 10 anos, eu estou guardando R$5 por mês. Isso é um administrador extraordinário. É o que ele pode fazer. O outro guarde 100, o outro guarde 500, o outro guarde 1000. Administração. É comprovado, queridos, é comprovado que se hoje, pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra, 15 anos depois, o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos, por causa da administração. A administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus, do lado da fé, do lado do trabalho, certo? Da conexão e da qualificação, do lado do relacionamento, tudo fora, se você não administrar. É importante que nós venhamos entender isso, porque, preste atenção aqui, eu já estou terminando, Mateus 25:15, dá uma olhada nesse texto, Mateus 25:15. Mateus, a um deu o quê? A outro deu o quê? E ao outro? Segundo o quê? Segundo o quê? Bom, então ele recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua qualificação, voltando no anterior, tá certo? Depois que distribuiu, ele fez o quê? Isso, ele voltou para o céu. Vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática, simples. Deus veio aqui e distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, tá certinho, tá bom, foi para longe, voltou para o céu, tá beleza, um dia ele volta, e quando ele volta, bota o verso 28, mas o que recebera um, foi e cavou só que eu falei 28, aí botou 18, me atrapalhou aqui. Isso, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Presta atenção, nessa parábola, o proprietário distribui para 3, segundo a capacidade. Preste atenção. O cara que ganhou 1, ele não merecia ganhar 1. Só que o homem dessa história, ele é Deus, sim ou não? Sim. E Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade, o cara, de ter pelo menos 1. Quando ele volta, ele pergunta ao cara que ele deu 5, ele diz: bom, eu fiz seu dinheiro dobrar, ganhei mais 5. O outro disse: eu ganhei mais 2. E o outro disse: olha, eu fiquei com medo, eu enterrei esse, o que eu tenho é 1 para te devolver. O que ele diz? Pega esse 1, entrega o cara que tem 10. Você consegue entender isso? Administração. Hoje muitas pessoas sofrem com essa questão. Sofrem. Não pode ganhar nada. Se ganhar qualquer coisa em algum ambiente, o cara ganha uma herança. Tem gente que ganha na loteria. Deixa eu te explicar uma coisa: sucesso não tolera
ambiente inseguro. Não tolera. O sucesso não gosta de ambiente inseguro. Pessoas podem até dar sorte, sim, e alcançar o sucesso. Mas se ele não tiver um ambiente seguro, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu vi isso acontecer, está aqui, ó. Se o marido foi um homem tão próspero, Domiciano, ela é minha prima, eu posso falar aqui que estou falando da nossa família. Domiciano, tão próspero. Adelso, meu irmão, tão próspero. Como é que eles morreram, Lu? Parece que deram sorte, mas não criaram um ambiente seguro para a sorte permanecer. Boa administração. Cuidado com isso. É importante nós entendermos isso. Então a fidelidade, sabe, e a boa administração é algo que nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus, podemos ter fé, podemos nos qualificar, trabalhar, ter conexão, certo? Porém, se nós não administrarmos bem, nós vamos ter problemas sérios. Minha proposta hoje aqui, com essa mensagem, é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor, segundo a sua medida. E para isso eu termino botando Mateus 13, 18. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 13, 18. 13, 8, perdão. 13, 8, volta para o 8. E outra caiu em boa, e aqui caiu em boa terra, ela deu, sim, 1 a 100, outro, e outro, presta atenção, a terra é boa. Mas se você observar, a produtividade é diferente. Uma semente, ela produz a 100. Outra produz 60. E outra produz a... Isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante. Muito importante. Porque o mais pobre, o menos produtivo, produziria 30. Esse cara aqui, se alguém tentar fazer ele, ou o cara do 30, a produzir 100, ele morre. Porque não é para ele. A grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está. Hoje, a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo para o 100. A oposição da prosperidade é a miséria, onde você não pode ter nada, nem os 30. Nós precisamos entender, eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso, ou tenta puxar o cara para o 30, ou tenta puxar o cara do 100. Aqui é o seguinte, se tu é do 100, não produza 99, produza 100. Se você é do 60, pode até acontecer um mês, em um momento, de você produzir 70, mas fique tranquilo, volte à normalidade, pois isso pode matar você, ou te trazer insatisfação, se tornar um pão de dores. Para você que produz 60, se negue a produzir 59. Produza o melhor e faça o melhor que você puder. É assim que funciona. Aqui, pode produzir um mês, um momento, um ambiente sazonal, passageiro. Você vai a 50, beleza. Se você ficar lá, você morre. Porque você não foi chamado para produzir aquilo. Então, se sua vida é numa bicicleta, beleza.
Se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação, prazer, alegria e plenitude, você está muito enganado. Qualquer ambiente que estiver fora, certo? Ele está descompensado. De fora ele pode até parecer bom, mas quem está dentro sabe que não é. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei, nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim, Cláudia, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você, em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho, invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante, ou então você nunca vai ter coisa nenhuma, e não é isso que Deus quer. Eu vou mostrar a você algumas pessoas que foram à casa dele, em busca dele, e o que aconteceu em cada visita. Vou ter que ser rapidinho aqui, mas eu preciso te mostrar, porque em cada visita, em cada procura que Davi se viu inserido, a vida dele sofreu coisas positivas e negativas. Primeiro livro do profeta Samuel, me ajude aí, capítulo 16, verso 11. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos assentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Preste atenção. Samuel estava nas montanhas de Ramá, e Deus vai até lá e diz, enche o teu vaso de azeite, desce, vai a Belém, a casa de Jessé, porque eu vou me encontrar um filho de Jessé, e da casa de Jessé eu vou levantar o novo rei de Israel. A primeira visita que Davi recebe é a visita do profeta Samuel. O que Davi descobre com essa visita? Ele descobre que de filho caçula e de um mero menino, tangedor de um pequeno rebanho, ele será o futuro monarca de Israel. Aquele que procura Davi, que vai visitá-lo, o profeta Samuel, tem essa notícia maravilhosa para ele. Davi, ele vai ser ungido pelo profeta para ser rei. Tá bom? Samuel se levanta e vai embora para as montanhas de Ramá, depois de ungir a Davi. E Deus disse, deixa ele comigo. A primeira visita, boa, está tudo certo. Davi mata o gigante, é verdade. Quando nós olhamos, capítulo 19, verso 11, a segunda visita chega na casa dele. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vingá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Você deve fugir esta noite para salvar a sua vida. Amanhã estará morto. Bom, chegou agora os representantes, ou chegaram à casa de Davi para procurá-lo. Não são profetas, não trazem boas notícias, porque a vida de Davi é igualzinha à nossa.
Levantamos um dia e uma mensagem positiva chega, uma coisa agradável acontece, mas levantamos um dia e o que nos espera ao acordarmos são notícias ruins, são perseguições, são situações que buscam tirar a nossa paz, tirar a nossa vida, acabar com o nosso casamento. A história de Davi não é diferente da nossa, não, irmãos. Ela aparelha cada vez mais próximo da nossa realidade. Ele tem a promessa de ser rei, mas nem concluiu. E o rei manda representantes visitá-lo para capturar e matá-lo, salvo por sua mulher, Mical. Ele desce por uma janela como os espias da casa de Raabe, porque Mical diz que ele está doente, coloca um ídolo na cama e o envolve e engana os mensageiros de seus pais, ou de seu pai, que queria matá-lo. A terceira visita, 2 Samuel capítulo 12, verso 1. Ou melhor, verso 4. Para a gente adiantar. Põe o 4, por favor. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. O rico é Davi. E este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O terceiro visitante chegou. O primeiro vem com a mensagem: você vai ser rei. O segundo vem com a mensagem: eu vou tirar a sua vida. O terceiro é o visitante, é o viajante. Ele vem visitar Davi, como o texto diz. E o que ele quer? Ele quer fazer Davi pecar. Ele quer envergonhar o nome de Deus, do povo de Deus, o nome de Davi. Ele quer trazer caos, ele quer trazer problemas. Note que volta e meia, algo diferente está chegando na minha e na sua vida. Algumas coisas são boas, outras coisas parece que têm o propósito de matar, talvez não fisicamente tirar a vida, mas tirar a paz. A vida no sentido figurado. Aqui nós vemos mais um visitante. Ele agora não é o profeta, ele agora não é um rei enciumado, ele é o próprio Satanás. Como é que o senhor sabe que esse... É porque nós estamos no capítulo 12, e no capítulo 11, Davi está andando na sacada, sozinho. Sozinho. E o 12 diz que ele estava lá como rico, e chegou um viajante, um visitante na casa dele com fome. Aquele que veio visitar tinha fome. Eu consigo descobrir quem é ele olhando para Jó, quando Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Ele diz: eu estou viajando, procurando uma casa para visitar, uma empresa para visitar, uma igreja, um casamento, um coração. Eu estou procurando alguém que me receba. E o que você tem? Fome. A fome desse que visita Davi envolve sexo na situação. Ele está desejando a mulher de seu oficial. Ele está excitado. Seus hormônios estão borbulhando. Mas eu queria lembrar você que ele tem muitas mulheres no seu harém. E basta ele matar esse desejo com uma de suas esposas que está resolvido. Mas o texto diz que quem está com fome não é Davi, é o visitante. E esse visitante, ele não pode se alimentar de Davi se servindo de suas esposas, porque senão não é pecado. Então ele tem que infringir. Tudo bem? Vamos para o quarto visitante? Coloca aí. Capítulo 12, agora sim o verso 1. 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou
a Davi o profeta Natã. Isso. 4 visitas. O profeta Samuel, que diz que ele é rei. O rei Saul, que quer matá-lo. O próprio mal na figura de Satanás e nos desejos, nos impulsos, querendo envergonhá-lo, fazê-lo pecar. E diga-se de passagem, também matá-lo fisicamente, porque só para lembrar você, quando Davi comete isso, era mais ou menos a lei do olho por olho, dente. Se ele matou Urias, o que tem que acontecer com ele? Também morrer. Mas o profeta Natã é o 4º visitante, o último que Davi recebe. E ele vem com uma proposta. E que proposta é essa, pastor? A proposta de conduzir Davi ao arrependimento, à conversão, à transformação. E graças a Deus, isso acontece. Algumas pessoas não entendem por que Davi é um homem com tantos erros e é considerado um homem, né? Ou Deus permitiu que fosse dito que ele era um homem segundo o seu, mas é bom lembrar você que você nunca vai ver Davi repetindo o pecado. Não há reincidência nesse moço.